pessoal entrar para nossa live. Oi, galera, pessoal entrando. Se vocês soubessem como é que tá isso daqui, ó, super produção. Esse time aqui é... Aí, show. Boa. Gente, aproveitar que o pessoal tá entrando para dar um recadinho. Primeiro de tudo, nos sigam nas redes sociais. Se você está nos assistindo pelo Instagram, nos sigam pelo Facebook também, @jobs.com.br. E o contrário também, né? Se vocês estão nos vendo pelo Facebook, nos sigam no Instagram, beleza? Quem não assistiu a live da semana passada, temos um link na bio agora. Ai, gente, que chique. Estamos muito chiques. Temos um link na bio agora para vocês assistirem e conferirem todas as lives que a gente postar, beleza? Segundo recado, show! Tá rolando pré-cadastro, então entrem na nossa página, entrem no nosso site www.jobs.com.br e se cadastrem. Por quê? Vou dar um spoiler aqui, ó. Vão ter vantagens essas pessoas que se pré-cadastrarem. Até dia 7 de setembro? Até dia 7 de setembro, todas as pessoas que se cadastrarem, sejam vocês candidatos ou empresa, para os candidatos vocês vão ter acesso antecipado aos nossos serviços. E para as empresas, as empresas que se cadastrarem até dia 7 de agosto vão ter os 3 primeiros matches totalmente gratuitos. Gente, não percam essa oportunidade. Até setembro. 7 de setembro, falei 7 de setembro. Eu falei 7 de agosto, gente. Desculpa, é 7 de setembro, pelo amor de Deus. Tá? A produção tá me corrigindo aqui. E aí, vamos ver. Já temos show de bola. Bom, vamos dar agora as boas-vindas oficial, né? Sejam muito bem-vindos, vocês aqui ao nosso office, a nossa live de hoje, de quinta-feira. E hoje, gente, o assunto que a gente vai tratar é muito legal, muito interessante. Eu queria chamar a nossa super convidada, linda, maravilhosa, Ju. Vem pra cá, maravilhosa. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada a você, é um prazer estar aqui. Gente, é o seguinte, a Ju, ela é recrutadora. Há quanto tempo, Ju? 15 anos. Só 15 anos. Então, assim, a gente trouxe a expertise aqui pra vocês saberem como mandar bem numa entrevista de emprego, né, Ju? Me fala um pouquinho sobre você, sobre a sua experiência, etc, aí no mercado. Bom, gente, eu não sou tão novinha assim, então já estou há bastante tempo na área. Eu trabalho na 3H Recursos Humanos, uma empresa que já está há 20 anos no mercado. Olha só. E eu já estou nessa empresa há 15. Então eu já passei por diversas áreas da empresa, comercial, departamento pessoal, mas recrutamento e seleção é minha paixão. Legal. Eu amo trabalhar com pessoas. Que show. E hoje você vai falar pra gente, dar todas as dicas. Gente, sério, se vocês não estão conseguindo assistir essa live neste momento, vai ficar gravada aí, peguem, anotem as dicas que a Ju vai dar, porque essas dicas valem ouro, né, Ju? Com certeza, pessoal. Então vamos lá, então vamos começar, Ju. Me fala assim um pouquinho, o que é a primeira coisa assim que um recrutador vê quando o candidato entra na sala? Vamos começar por um ponto assim, meio polêmico. Depois a gente vai ter umas perguntas, tá, gente? Quem quiser aí, vai mandando as perguntas que vocês tiverem vontade de fazer, etc, pra Ju, que a gente vai responder depois. Mas vamos começar por esse ponto, assim. O que o recrutador olha? Primeira coisa. Então, primeiramente, entrevista de emprego ainda é uma coisa que assusta muitas pessoas. Sim, com certeza. Então, as pessoas chegam tremendo, suando frio. Então, não costumo lidar com isso como uma entrevista. Primeiro, quando eu ligo para o candidato para agendar, eu já ligo falando que é um bate-papo. Isso é importante. Então, para ele já saber que ali vai ser um negócio mais informal, que a gente vai se conhecer, que é isso que se trata a entrevista, né? Sim. Um conhecer o outro. Exato. E tem uma coisa muito importante que poucas pessoas sabem, mas sempre no bate-papo, uma pessoa tem que passar alguma coisa para outra, né? Um conteúdo, uma informação, algo. Você sabia, Mari, que só 10% da comunicação é através da fala?
Ah, então entra linguagem corporal aí. Sim, 90% é linguagem corporal. Vocês estão percebendo, gente? Olha isso, olha como vocês vão se portar, né? Isso. Tem que saber exatamente como se comportar. E como é que... Me fala um pouquinho mais sobre isso aí, Ju. Então, quando a pessoa... Nós somos treinados para avaliar justamente desde quando o candidato entra na sala. Uhum. Então, a forma com que ele está vestido, as expressões faciais, a forma com que ele aperta a mão, a forma com que ele lida com a disposição do ambiente, tudo é analisado. Então, o que ele fala em si é assim, é o mínimo que é analisado. Caramba. O restante todo que é Então, assim, na verdade, o periférico ali, fora do contexto, vocês estão mais observando, que vocês estão mais focados, né? Em como ele vai estar se inserindo ali naquele contexto da entrevista. Isso, justamente. Meu Deus, Ju. E daí, me fala um pouquinho, assim, o que seria um candidato ideal, assim? Por exemplo, você entra na sala, o recrutador vai olhar pra tua roupa. Como que seria, assim, o ideal? Você tem um critério já ou depende de empresa para empresa, as entrevistas de emprego, assim, os requisitos? Depende muito de empresa para empresa. Nós trabalhamos atualmente com, assim, 70% nossos empregados, digamos, e candidatos são para a área operacional. Uhum. Então a gente acaba não levando tanto em consideração a vestimenta em si. E mais o contexto da linguagem dele mesmo. Se ele está feliz em estar ali, se ele está tenso, isso é a maioria, então a gente já sabe Você sabe que a diferenciar. pessoa, assim, tá feliz ou tá tensa? É pela expressão mesmo? Pela expressão facial. Então, ó, eu vou dar um exemplo para vocês. Então a pessoa chega, eu falo para ela, bom dia, pode sentar ali. Ou então, bom dia, pode sentar ali. Então, o bom dia e sentar ali é igual. Agora, a forma com que é falado faz a diferença, a entonação. Então, a partir dali a gente já começa a avaliar se a pessoa tá tensa. Aí nós temos alguns pré-preparos também que deixam a pessoa mais relaxada. Então, se a pessoa entra com o braço cruzado, por exemplo, a gente tem a delicadeza de dar uma caneta na mão dela. Soltando o braço é uma forma dela relaxar de alguma forma. Legal, olha só. Então, tem várias coisas que nós vamos seguindo para a linha de saber se o candidato está realmente tenso ou se ele não quer estar ali. Entendi, se ele realmente está se sentindo à vontade. Isso. Uma coisa que eu tenho curiosidade é o olhar. É interessante você olhar diretamente o tempo todo para os olhos do recrutador? Sim. Ou isso é interessante? Sim. Já vem da linguagem corporal? Isso, já vem na linguagem corporal. Até porque, dentro da programação neurolinguística, que é essa análise que nós fazemos da linguagem corporal, nós conseguimos identificar para onde a pessoa está olhando e qual que é a reação dela. Por exemplo, se eu olho para a esquerda, é porque eu tô lembrando de algo. Se eu olho para a direita, eu estou construindo algo. Nossa! Então, se eu pergunto para ela, você gostava do seu trabalho anterior? Se ela olhar para a esquerda, eu sei que ela tá lembrando do trabalho dela. Se ela olhar para a direita, eu sei que ela tá construindo alguma coisa. Ou seja, ela vai inventar alguma coisa. Uma história pra te convencer ali. Isso acontece muitas vezes, as pessoas tentarem inventar uma situação, alguma coisa, ou tentar se passar por outra pessoa. Não se passar por outra pessoa, mas assim, eu não sei quem eu sou pra conseguir aquela vaga. Não dá pra manipular porque é muito rápido. Então, assim, se você tiver tempo, você consegue. Mas ali na hora a pergunta é feita, a pessoa não tem tempo pra manipular essa expressão dela. Então, automaticamente ela vai olhar pra algum lado. Por isso que essa questão de olhar fixamente no olhar do recrutador é muito importante. Olha a dica aí, gente. Então já anotem a dicasinha. Olhar diretamente nos olhos do recrutador. A vestimenta que você estava falando. O que assim é o básico do básico que você tem que tentar respeitar, assim, numa entrevista de emprego ou genérica, assim, por exemplo? Como você deve ir? Então, como a gente estava conversando um pouquinho, varia muito de vaga para vaga. Então a gente costuma ponderar isso também. Para vagas de gerência, administrativos e daí para cima, a gente fala para a pessoa não ir tão formal, com um terno, não tem necessidade, mas pelo menos com uma camisa e sapatos. Eu aqui, se você fosse me entrevistar hoje, eu para uma vaga, não sei, gerência, o que você ia me avaliar aqui? Gente, consultoria de imagem, aqui ao vivo, tá bom? Ela vai me julgar aqui. Você acha que eu estaria adequada? Então, para uma vaga de gerência, sim, só que teria que colocar um sapato mais fino. Aí, tá vendo, gente? Olha, mais elegante. que aparece ali, ó.
Então, gente, eu tô de tênis. Então, você já ia olhar direto pro meu pé e falar, não tá legal, ela não tá vestida adequadamente. Isso, porque as empresas, no contexto geral, exigem, né, um certo traje social. Entendi. E o sapato fino, ele entra nesse contexto. E vocês têm algum critério assim de ir pontuando, por exemplo? Porque pode ser que, sei lá, às vezes eu me dê muito bem na entrevista, eu consiga me expressar muito bem, mas não estou com a roupa adequada. Vocês têm esse balanço, esse equilíbrio ou não? Você já vê que a pessoa chega com um decotão assim, já era? Não. Porque vai muito de personalidade. Só que decote, por exemplo, maquiagem muito pesada, são duas coisas que falam muito sobre a pessoa. Então, se ela não teve um cuidado de esconder um decote muito prolongado, é porque eu sei que é uma pessoa que não se importa muito com aquilo. Entendi. Então, ela não teve uma precaução para ir para uma entrevista e se preocupar com aquilo. Então, eu sei que essa preocupação ela não vai levar para o meu cliente também. Então, varia, depende muito de caso para caso. E o que mais, Ju, que você acha que, assim, que a gente tem que se importar bastante? Então, a roupa em si é um ponto que a gente olha, só que a higiene pessoal é o que pega mais forte. Então, ir preocupado, né, em fazer higiene bucal, em fazer uma barba, homens com cabelo comprido, se preocupar em prender, tomar um banho, né, pra ir pra uma entrevista. Gente, ninguém merece. Isso já aconteceu com você? Nossa, já! Sério? Ninguém merece. Você chega a pessoa fedida mesmo? Gente, como assim? E assim, eu entendo que a pessoa pode ter vindo de outro lugar, pode ter vindo do trabalho, pode ter vindo, enfim, de N motivos. Mas, para estar ali, a pessoa tem que ter um certo preparo. Então, por exemplo, se eu sei que eu vou direto para uma entrevista, levar um lencinho umedecido na bolsa e passar em, sei lá, um supermercado, um shopping antes para conseguir fazer um mínimo de higiene, né? Porque isso conta muito. Bom, até então a gente tá falando mais assim sobre aparência, né? Sobre o geral. E a parte do conteúdo, a parte do contexto da fala, em si, da linguagem, como é que entra aí, Ju? As dicas. Então, aí a gente costuma também avaliar caso a caso. Nós, recrutadores, também somos treinados a avaliar a questão da personalidade da pessoa. Então, numa entrevista de emprego, exige um mínimo de formalidade. Então, eu não posso ficar falando gírias para um recrutador, citando exemplos de um amigo da rua. Então, evitar esse tipo de intimidade, muitas vezes. Então, tem que ter um mínimo de formalidade, independente para qual vaga seja. Mas nós levamos muito em consideração para vagas mais operacionais, são pessoas que estão mais habituadas a falar com gírias com o pessoal do trabalho, então a gente faz um filtro aí também. Entendi. Só que a gente precisa entender que está numa entrevista, né? Ter um mínimo, pelo menos. De noção que você tá ali, poxa, buscando um emprego, etc. Sim. Você tem que tentar ter um poder de persuasão ali naquela hora, né, Ju? E o meu candidato, ele é o meu cartão de visita para o meu cliente. Exatamente. Então... Essa é sua responsabilidade, sim, né? Minha responsabilidade. Então, eu tenho que saber fazer esse filtro para levar para o meu cliente o melhor candidato. Entendi. Então, ali a pessoa tem que fazer o melhor dela, para que ela consiga passar para as próximas etapas e desempenhar um bom papel. E uma coisa que a gente estava conversando também é, por exemplo, os ramos, né, de recrutamento. A gente está falando tudo isso em uma empresa convencional, etc. Mas hoje, com o surgimento de tantas startups, que é esse ambiente mais descontraído, com pessoas mais jovens, etc., como que você avaliaria essa pessoa? Realmente teriam critérios diferentes? Daí as gírias ou a linguagem corporal teria um ramo que seria completamente diferente? Sim, aí sim, nesse caso. Nós temos o cuidado também. Gente, não me ligue, tá tendo obra aqui, tá? Estamos em reforma. Não ligue. Então, nós já estamos habituados também já selecionar candidatos diferenciados para esse tipo de empresas. Porque as empresas buscam pessoas mais criativas, pessoas mais despojadas. E na entrevista, normalmente, quando a gente fala que é, né, para uma startup, que é para uma empresa de propaganda e marketing, publicidade, as pessoas em si já se sentem na liberdade. Isso. De um jeito um pouco mais contraído, etc.
E se a pessoa vai muito formal, a gente mesmo tenta quebrar um gelo ali na hora do bate-papo, para a pessoa se sentir mais à vontade, ela perceber para onde que ela, qual linha que ela está indo. Agora, se é uma vaga mais formal, na entrevista eu já vou tratar aquela pessoa de uma forma mais formal também. Entendi. Então, o recrutador vai direcionar o candidato para onde vai a linha da entrevista. E você acha que, assim, na entrevista é melhor você dar respostas curtas e diretas? Ou melhor, não sei, vocês preferem aquelas pessoas que, não sei, tentam e firulam e não sei o quê, e falam e acabam puxando outra coisa? Isso, tipo, destoa um pouco ou não? Vocês preferem? Não, eu prefiro as pessoas que falam, que extrapolam, que contam, porque a gente consegue conhecer a pessoa. Esse é o intuito da entrevista, eu poder conhecer o meu candidato. E normalmente quando ele vai falando, vai tirando memórias em si, aí eu consigo conhecer um pouquinho melhor a fundo dele. E é claro que sempre que a gente vai passar por uma entrevista, o pré-passo é um teste psicotécnico. Então tudo que a pessoa vai falar ali já foi pré-avaliado. Então eu vou saber se ela está seguindo uma linha forçada, se ela está fazendo um caminho que não é ela, se ela tá atuando, ou se realmente ela está sendo ela. Então eu consigo fazer essa análise antes. Isso falando que é bem legal. nisso, assim, né, nesses testes psicotécnicos e tal, você já teve alguma situação assim muito bizarra, muito estranha que já aconteceu com você em alguma entrevista? Já Conta aconteceu. Pra gente. Já aconteceu uma vez de um candidato estar fazendo o teste do tracinho e na hora da entrevista, a entrevista ter fluído de uma forma tão natural e à vontade que o candidato sentiu a vontade de me perguntar o que o teste avaliava, o teste dos tracinhos, o famoso, né? Que todo mundo tem dúvida. Gente. Aí eu falei pra ele que aquele teste avaliava se ele tinha problemas com álcool, com drogas, se ele tinha tendência... É real isso, né? É real. Se tem tendência à depressão, se ele tem problemas de relacionamento. Ele falou, nossa, sério? E o que deu o meu aí? E assim, eu não costumo falar com o candidato, mas tava um clima tão descontraído com ele que eu brinquei com ele. Eu falei, nossa, você foi uma criança bem agressiva, né? Deu trabalho pra sua mãe. E ele começou a chorar. Então como é que sai dessa, Ju? Ele começou a chorar, eu ali também, em 15 anos de experiência, não sabia o que eu fazia. Eu não sabia se eu abraçava ele ou se eu pedia desculpa. Então eu fui, dei um abraço nele e falei, mas o que aconteceu? Ele falou, como você adivinhou? Eu perdi meu pai quando eu era criança. Gente, que pesado. E ele falou, e eu realmente, eu surtei, eu dei muito trabalho pra minha mãe. Eu falei, mas depois você melhorou, isso que importa. Uma consulta com um psicólogo. Foi praticamente. Se abrir, etc. Caramba. E esse é o gostoso da entrevista, é a gente tirar a essência do candidato mesmo. É ali a gente descobrir quem ele é e ele descobrir que pode confiar. Eu acho que existe um grande paradigma também, né, Ju, entre a gente pensar, associar o recrutador, a pessoa que está fazendo a entrevista, com uma pessoa ruim, como uma pessoa que assim, ele tá ali pra tentar, pra não deixar eu entrar na vaga, né? Então eles têm que tirar, tem que quebrar esse paradigma, tem que quebrar. Né? Porque assim, ali nós temos uma função, que a função é fazer a análise. E se muitas vezes a gente fica muito descontraído também, a pessoa pode confundir os papéis. Sim, então nós não estamos ali para prestar consultoria, por exemplo, eu estou ali para avaliar um candidato. Então, tem que realmente pensar dessa forma. Eu não estou ali para julgar ninguém, para ferrar ninguém. A gente está ali para fazer nosso papel, que é entregar o melhor candidato, seja para a indústria, seja para o RH, enfim. E o candidato precisa saber que ele que é o principal papel ali. Ele que vai dizer pra mim quem ele é, não o contrário. Não o contrário, verdade. Então, a pessoa estando segura do que ela vai falar, segura de como ela vai agir, nossa, faz total diferença. E hoje existem muitas técnicas pra isso. Conta alguma Por técnica. exemplo, a gente fala muito da PNL, né, do rapport. O rapport é um negócio muito legal. Vocês podem perceber que a Mari tá sentada do mesmo jeito que eu. Ai, gente, olha, não foi combinado. Eu também. Não foi Uma vez combinado. também. A produção ali atrás também tá sentada. E tal, isso que diz o quê? Esse é o rapport, é quando a pessoa entra em sintonia com a outra através da linguagem corporal. Gente, que demais! Então, na hora, você precisa ter esse... Então, se você vai para uma entrevista, chega, senta assim na cadeira, o recrutador, na hora, ele vai
vai se arrumar na cadeira e vai ficar numa postura ereta para o candidato ficar também. E automaticamente esse candidato vai fazer isso. Vai fazer isso. Então você meio que vai guiando o vai candidato guiando um resultado melhor. Isso, justamente. Entendi. A questão que eu falei da caneta, aquela hora. Então, pessoal, isso é muito válido. Estudem sobre a programação neurolinguística. Vocês vão aprender muitas coisas de técnicas para aprimorar tudo que a gente já sabe, a gente já faz, mas aí você faz com a técnica. Muitas pessoas dão uma desculpa também de não fui bem na entrevista de emprego porque eu sou muito tímido, eu sou muito tímida, etc. E isso é real? Assim, influencia muito a timidez? Não, a timidez não influencia. Até por conta que eu falei anteriormente dos testes. Quando a gente analisa que uma pessoa é tímida, né, tem essa questão, a gente já vai para uma linha diferente com ela. Então, eu vou ser mais comunicativa com ela na hora da entrevista para ela se sentir mais relaxada e à vontade. E assim, tem alguma técnica que você possa falar pro pessoal, para a pessoa tentar se sentir em casa mesmo, assim, mais relaxada, mais seguro, mais confiante, para ir para aquela entrevista mais preparado? Tem alguma dica? Primeiro de tudo, antes de entrar numa entrevista, é muito importante você prestar atenção na respiração. Olha só. Então, respirar fundo, pelo menos umas 10 vezes, isso ajuda muito ao relaxamento. Olha, gente, isso daí nunca tinha ouvido falar. Legal, show. E segundo, acho que o principal é você estar bem com você mesmo. Então, por exemplo, nossa, eu não me sinto bem em andar de salto, como que eu vou para uma entrevista, né? Você não precisa estar de salto, pode ir com uma sapatilha, né? Um pouco mais arrumadinha, mas você está bem com você mesmo. Sim. Ser você mesmo. Sim. Então não adianta, eu não uso social, mas eu chego lá, eu tenho que usar social, eu vou me parecer ridícula, parece que tá todo mundo me olhando. Então vá de uma forma que você vai se sentir segura para essa segurança passar para o recrutador. Entendi. E hoje uma coisa que também muita gente fica em dúvida as pessoas assim, quando são mais velhas mesmo, entendeu? Já estão mais há um tempo no mercado, etc, acabam perdendo emprego e tendo que voltar ali no meio dos jovens, etc. Tem alguma dica para esse pessoal que está assim, se colocando de novo no meio aí do mercado de trabalho, etc, como agir? Porque imagina, você vai fazer uma entrevista, você só vê jovens, entendeu? E você ali com aquela... não sei, entendeu? Tem alguma dica? Tem. Então, eu adoro as pessoas da terceira idade, da meia idade, como chama. Porque são pessoas com um senso de responsabilidade um pouco mais aparente do que os jovens em si. Até por conta de como eles viviam antigamente, né? Então, normalmente o homem sustentava a casa, a mulher não trabalhava, então ele tinha que dar conta. Então, são pessoas que já eram criadas para isso. Então, são pessoas que são mais comprometidas com o trabalho, normalmente. Porém, são pessoas que estão ficando desatualizadas. Então, a minha dica é se atualizem. Nós já contratamos muitas pessoas de mais idade que não sabiam mexer no computador, não sabiam fazer uma planilha mas Excel. Tinham potencial. Mas tinham muito potencial. Tá vendo, gente? Então, assim, é uma dica aí, se atualizar, procurar cursos, etc. Sim. Né? Então, nós estamos vivendo na área da tecnologia, não adianta a gente se dispor disso. Então, procurem ajuda. Se você quer estar no mercado, precisa estar sabendo o que está acontecendo ali no meio. E já que você citou tecnologia, antes da gente entrar aí para responder as perguntinhas do público, como que você acha que vai ficar o mercado de trabalho agora com, por exemplo, com a Jobs entrando, entendeu? Com uma forma diferente de fazer o recrutamento, usando a tecnologia como ferramenta principal. O que você acha que vai ter de vantagens e etc? Porque é uma coisa nova, né? Sim. O Matheus falou isso pra mim e eu assino embaixo que a Jobs veio pra, suprir 80% do nosso trabalho. E isso é uma verdade, porque hoje nosso maior trabalho, digamos, que nós temos, é essa triagem, né? E a Jobs vai entregar pronto pra gente. Vocês estão vendo, né? Vocês que são empresa, vocês que são candidatos, aqui ó, estão ouvindo uma palavra de uma profissional de 15 anos, né, Ju? Isso. Então, vai facilitar muito a nossa vida como profissionais e como candidato. Eu até recebi uma pergunta no meu Instagram, Mari,
que falava sobre currículo. Então eu pedi pro pessoal fazer perguntas e a pessoa falou assim, ai, eu ainda tenho dúvidas de como fazer meu currículo para ficar mais básico. Não façam mais currículo. Cadastrem-se na Jobs. Tá vendo? O pré-cadastro está rolando. Não façam mais currículo. Façam o pré-cadastro, ó, que vocês vão se dar melhor, hein, gente? Pessoal, hoje em dia a gente usa pouquíssimo ferramenta de papel, porque perde-se muito tempo. Então hoje nas mídias e essas ferramentas online, eles já triam tudo pra mim. Fora a parte de sustentabilidade também, né? Com certeza. Hoje as empresas não têm mais arquivo de papel. Então, pessoal, realmente priorizem a parte eletrônica e joga o currículo fora mesmo. Exatamente. Temos perguntinhas aí? Temos perguntinhas. Tem aquelas lá, né, da roupa, vocês já falaram. Da roupa. Uma coisa também que a gente tava comentando, né, Ju? Piercing. As pessoas que usam piercing, tem que tirar na hora da entrevista? Não tem que tirar? Como é que é? Então, pessoal, existem linhas, como nós estávamos falando. Então, tudo tem que ser analisado. Varia muito de cliente para cliente. Então, por exemplo, eu estou indo para uma startup, que é um pessoal mais jovem, mais despojado. Aí eu não vejo problema de tirar, né? Porque são pessoas mais alternativas mesmo. Agora, se eu vou para uma empresa conservadora, então, até o que a Mari falou antes né, da live, é verdade. Estudem a empresa antes de ir para uma entrevista. É uma empresa mais conservadora? Como que é o perfil profissional dessa empresa? Então, normalmente, eu, Juliana, selecionadora, não vejo com bons olhos o piercing. Então, eu não gosto muito. Então... Gente, deixando claro aqui que é o papel dela profissional, tá? Como recrutadora. Isso. Tá? Sem criar polêmica nem nada do tipo. Porque cada um é dono do teu corpo, faz o que quiser. Mas existem limites aí, regras a serem seguidas em relação a esse segmento de recrutamento, né? Até porque a maioria das empresas que eu presto serviço, Johnson, GM, Embraer, Ericsson, são empresas conservadoras. Galera, e a empresa é grande? São multinacionais, então são empresas que prezam um pouco, né, até por questão de segurança também. Essas empresas não deixam entrar com piercing por conta de segurança. Então, se você aparece lá com piercing, é bem provável que eles já reprovem essa pessoa, até por conta da segurança da fábrica, enfim. Entendi. E a gente tá falando de tatuagem também. Tatuagem eu não vejo como um problema. E eu acho que mais a questão do piercing mesmo, mas também... Tudo é bom senso, Tudo é bom senso e avaliar, né, caso a caso. Sim. Eu falei pra Mari, eu usava piercing, um piercingzinho no nariz. Então, assim, aqui, pequenininho na orelha, etc. de forma alguma. Agora já peguei pessoas com um piercing grande no nariz, aqui na sobrancelha. Então, para alguns setores não pega bem, mas... a questão de avaliar a empresa para empresa. Entendi. Bom, gente, temos mais perguntas? Tem a da experiência. Verdade, essa super pergunta. Sim, tem uma pessoa no meu Instagram que ela perguntou, né, como eu compenso a inexperiência. Essa pessoa em específico eu conheço e a própria pergunta dela já responde, a compensação. Então, essa pessoa é uma mulher extremamente inteligente. Ela acabou de se formar em engenharia biomédica e ela já tem uma empresa no incubadora do parque tecnológico. Então, ela pode não ter experiência em indústria, em fábrica, mas é uma pessoa que, nossa, o potencial dela fala por si. Então, pessoal, a dica para a inexperiência é você ressaltar os seus pontos positivos. Então, por exemplo, nossa, eu não tenho experiência, mas fui o primeiro da turma da faculdade. Isso é interessante você falar, você afirmar na própria entrevista. Justamente. Você dá os suas características pontos positivos. Isso. Até porque quando o recrutador já abre mão de pegar uma pessoa para a entrevista sem experiência, ele já está disposto a ouvir da pessoa. E é aquele dilema, né, Ju? Do tipo, eu acabei de me formar, vou entrar no mercado de trabalho, quem vai me contratar? Como é que eu vou conseguir experiência se todo mundo pede experiência? Sim. Entendeu? Esse é um grande dilema aí que os recém-formados, os jovens passam, né? Mas eu acho que hoje tá mudando isso. Por quê?
Nós temos profissionais no mercado hoje que são formados há muito tempo e ficaram desatualizados. Então a empresa prefere pegar um novinho de formado ali e treinar ele, do que pegar uma pessoa que já tem experiência e formado, porém desatualizado. Entendi. E também essa pessoa inexperiente pode estar concorrendo, por exemplo, com pessoas que são instáveis no emprego. Eu pego muito. Pessoas que ficaram 3 meses em um, 3 meses em outro, 3 meses em outro. Eu, Juliana, prefiro pegar uma pessoa inexperiente e treinar do que pegar uma pessoa que é incerta. A pessoa pra mim é incerta. Eu não sei se ela vai ficar 3 meses comigo e vai sair. E, gente, treinar pessoas leva muito tempo, dá muito trabalho. Então, hoje eles estão mudando um pouquinho a visão das pessoas sem experiência. E pro candidato, assim, vocês chegam a dar um feedback pra eles, o porquê que eles não foram aceitos, porque eles não foram contratados, etc. Na maioria das vezes sim, mas a vida do RH, gente, nós não somos maus. Lembrando que agora a Jobs vai entrar com esse recurso, tá bom, gente? A Jobs vai salvar a vida dos recrutadores. Vocês que estão... Porque assim, muita gente fala isso. Muito. Poxa, eu não sei por que ela foi contratada pra vaga, as pessoas às vezes se acham ali pertencente àquela vaga e pô, não deu certo. E fica esperando uma resposta e o RH com certeza deve ter muito trabalho pra fazer, não tem como responder todo mundo, né? Sim. Então agora, você empresa, não vai mais ter que sofrer com isso, você candidato vai conseguir ter o seu feedback pra você conseguir melhorar na próxima entrevista, Justamente. Acho que é uma coisa... E nós somos totalmente abertos, Mari, é questão de administração de tempo mesmo. Se o candidato veio e me procura, eu queria saber por quê, justamente para crescimento. Nossa, eu tenho o maior prazer em sentar com aquela pessoa e ressaltar o porquê, o que ela pode melhorar. E em uma entrevista de emprego, você não conhece os outros profissionais que estão participando. Não é porque você não foi competente o suficiente, é porque outra pessoa atendeu melhor aquela expectativa. Mas não que você tenha sido reprovado por alguma coisa que você falou, alguma coisa que você fez. Não, mas por conta de outra pessoa estar mais qualificada para aquela vaga. Então, eu acho legal esse feedback mesmo. Pedir o feedback. Sim, é interessante até porque às vezes aconteceu alguma coisa ali que você não esperava, você soltou uma gíria no meio de uma entrevista sem querer e você não tá nem... Você nem se ligou que você falou aquilo e daí vem a Jobs e manda lá pra você, olha, próxima vez você não fala aquilo. Temos uma perguntinha aqui da... Eu não tô conseguindo enxergar, gente. Por que não tiram a dinâmica? Por que não tiram a dinâmica? Gente, essa foi boa. Quem que mandou ali? DFA. Ó, não sei, mas oi, gente. Ju, por que não tiram as dinâmicas? Dinâmica, gente, é muito importante. Por conta de você conseguir avaliar como a pessoa agiria em uma determinada situação normalmente. Então, coisa que você não consegue perceber numa entrevista, você consegue perceber numa dinâmica. Então, a concepção da pessoa de liderança, como a pessoa... grupo, né? Sim, como ela trabalha em grupo. Como ela trabalha em grupo. Como ela lida com pressão, porque normalmente quando a gente faz dinâmica, a gente já faz todo. Isso, a gente já prepara para a pessoa passar a pressão do tempo. Então, como ela administra isso. E são características que a gente não consegue avaliar numa entrevista. Então, precisa ter a dinâmica. Mas dinâmica não é um bicho de 7 cabeças, gente. Só estar bem preparado que vocês conseguem passar tranquilos pela dinâmica também. Acho que é a tranquilidade, né, Ju? Sim. Tá, se manter tranquilo ali o tempo todo e etc, né? E ser você mesmo, é isso que eu falo para as pessoas. Não tentem ser quem vocês não são, porque a pessoa, nós recrutadores, estamos treinados para avaliar isso. Então, pessoas que estão fazendo dinâmica, mas olhando toda hora pro recrutador. Tipo, tá me vendo? Olha que eu tô fazendo certo. Tá fazendo. Não façam isso. E não, isso é uma coisa muito legal que a Ju falou também, lá que a gente tava fazendo top. Não implore emprego pro recrutador. Gente, não implore emprego. Porque é chato, né? Muito conveniente. Porque todo mundo precisa. Todo mundo. Não implore emprego. Todo mundo precisa do emprego. Então, você não conhece as dificuldades do colega que está participando também. Exato. Ele também precisa do mesmo jeito que você. Então, o recrutador, ele não vai seguir essa linha.
Então é mais fácil você mostrar suas competências do que implorar pelo emprego. Ai, tá vendo, gente? Nosso tempo está acabando, Ju. Oh. Muito obrigado. Eu espero que todos tenham anotado todas as dicas. Eu acho que foi assim, fluiu super bem. Eu acho que são dicas assim, de ouro. E eu acho que se todo mundo seguir essas dicas, todo mundo vai ficar empregado aí, se Deus quiser, né? Vamos fazer um quadro aqui na Jobs aqui com a Ju toda semana. Ai, Deus. 5 dicas por semana da Ju. Vai fazer dinâmica próxima. É verdade, olha só. Mandem as suas sugestões, tá, Isso. gente? Eu ainda vou dar os recadinhos finais, mas eu queria te agradecer de coração pela obrigada. disponibilidade. Gente, Foi um essa mulher é uma prazer. fofa, vocês não estão entendendo. Olha, quem cair nas mãos dela pra recrutamento, sério, fiquem tranquilos, porque você deixou a gente super à vontade, Obrigada. foi super legal. Eu acho que isso vale pra todo mundo. Eu acho que fazer o que gosta, fazer com amor, deixa tudo mais fluido. Você vai pegar pessoas de RH que não gostam de estar ali. E pessoas que vão realmente ser injustas, pessoas que vão realmente não fazer o papel do recrutador corretamente. Mas se você for você mesmo, você estar ali porque ama fazer aquilo, as pessoas vão enxergar isso em você. Então é a base de tudo. É o amor. Eu acho que é a dica principal, né? Com De fazer o que certeza. você ama, Com fazer com boa certeza. vontade, Isso né? Com o mesmo. coração aberto. Gente, é isso aí. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Oi? Pré-cadastro. Aí assim, vou falar. A galera já tá ali, ó. Já tá me lembrando ali, ó. Não esqueçam que até dia 7 de setembro está rolando pré-cadastro. Então, se você é empresa, se você é candidato, entre no www.jobs.com.br, se cadastrem, porque se você for empresa, você vai ter uma vantagem aí. A gente vai te dar os seus 3 primeiros matches totalmente gratuitos. Se você for candidato, você vai já ter um acesso antecipado aos serviços da Jobs. Então, vale a pena, né, Ju? Não, preciso me cadastrar. Sem Hoje. currículo, não precisa mais de currículo, gente. A Jobs tá aqui pra isso, ok? Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, tudo jobs.com.br. Se vocês não assistiram a live anterior e querem saber um pouquinho mais sobre o que é de fato a Jobs, entre no nosso link lá na bio para vocês conseguirem ter acesso à nossa live anterior. A live de hoje também já está lá. Quando chegar em casa, vamos assistir. Compartilha. E já vou dar um spoiler aqui. Toda quinta é dia de live. Então já se programem, entrem no link, deem uma olhada e fiquem aqui junto com a gente, interagindo sempre, tá bom, galera? Muito obrigada, Ju. Time! Obrigada, galera. Obrigado! A galera tudo aqui trabalhando, tá? Enquanto a gente tá aqui na live, produção aí. Obrigada! Acho que a gente só não poderia deixar de dar um abraço, mandar um abraço pro cara da furadeira que tá querendo chegar no núcleo da terra. Exatamente! Você! Hoje aqui em cima? É aqui em cima. Hashtag coração aqui pro nosso amigo da furadeira, porque ele tá querendo tentar Trilha cheio de sonora. gente. Mas é isso. Beijão, gente. Obrigada de coração. Obrigada. Beijo. Foi muito bom.